Abra comigo a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4. Palavra de Deus, livro de Filipenses, capítulo 4, verso 10 a verso 20. Eu leio: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi lida e será exposta. Permita, ó Deus, que a nossa mente seja cativa pelo que ela ensina, a fim de que possamos aprender princípios que ficarão na memória por muito tempo e serão usados para o serviço da Tua causa e da Tua casa. Pedimos essas bênçãos, amparados e pela mediação do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Uma leitura que se tornou obrigatória sobre igreja local e missões é o livro do pastor Edson Queiroz, pastor da Igreja Batista de Santo André, em São Paulo, que foi publicado em 1987. O nome do livro é Igreja Local e Missões. Aquele livro foi publicado naquele ano para fazer parte do material de ensino e divulgação do COMIBAN, Congresso Ibero-Americano de Missões, realizado em São Paulo, ali no AMB, em 1987. A proposta era trazer um novo tempo e um novo alento para a forma da igreja evangélica brasileira praticar missões. Eu comprei o livro naquela época. Hoje ele está na sua 6ª edição, já quase com o dobro da grossura de quando ele foi lançado inicialmente. Mas você se pergunte, o que foi o COMIBAN, o Congresso Ibero-Americano de Missões, em 1987? Foi um congresso histórico que mudou a forma de se fazer missões no Brasil, influenciando profundamente muitas igrejas locais e denominações inteiras. Dentre as denominações que foram frontalmente impactadas por esse congresso, nós encontramos a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação.
Eu me lembro que o slogan do Comiban 87 era o seguinte: em 1916, o Congresso do Panamá declarou o Brasil como campo missionário. Em 1987, nós, reunidos no Congresso Ibero-Americano de Missões, Comiban 87, declaramos o Brasil como força missionária. O Congresso do Panamá, em 1916, foi uma pressão realizada pelos missionários que trabalhavam na América Latina e nos países do terceiro mundo, onde o catolicismo era a maioria. Um congresso realizado anteriormente à grande conferência missionária de 1910 em Edimburgo, havia declarado que o Brasil não precisava mais de missionários, pois já era um país cristão. No entanto, vários missionários que trabalhavam aqui escreveram cartas, relatórios, mostrando que não era bem assim. Um deles foi o reverendo John Boyle, relatando inclusive o que acontecia bem perto de nós aqui em Trindade, naquela época conhecida como Barro Preto. E o caso de uma estátua que levava pessoas a andarem ajoelhadas quilômetros para poder pagar promessas. Então eles pressionaram a realização do Congresso do Panamá para que fosse declarado que o Brasil ainda precisava de missionários. Isso aconteceu. Em 1916, o Brasil passou a ser tratado novamente como campo para receber missionários. Em 1987, esse grande congresso que aconteceu em São Paulo se levantou para dizer que o Brasil havia amadurecido e que agora sim o Brasil não precisava mais ser tratado como campo missionário, e sim como uma força missionária que iria ajudar na evangelização mundial. O que aconteceu depois? Nessa época eu estava no primeiro ano do meu seminário aqui em Goiânia. Embora tenha tido a oportunidade de me inscrever no congresso, eu não fui. O seminarista com o qual eu morava junto e que pastoreava a congregação do Norte Ferroviário, hoje a Capela Presbiteriana de Goiânia, ele foi. E foi muito impactado por aquele congresso. Ele trouxe o que ele aprendeu lá e passou a aplicar na congregação do Norte Ferroviário, que tinha sido uma igreja organizada há um tempo e com as desapropriações ali dos terrenos da rodoviária, onde 90% dos membros da igreja moravam, foram todos desapropriados, e uma igreja de 200 membros, de um ano para o outro, de uma hora para outra, caiu para 35 membros. Membros da igreja do Norte Ferroviário passaram a morar a 20 quilômetros de distância da igreja, porque o valor que a prefeitura pagou pelo terreno não dava para comprar outra casa aqui nas proximidades do centro da cidade. Como resultado, essas famílias foram se transferindo para outras igrejas, e a igreja precisou voltar a ser congregação, e a primeira igreja assumiu novamente como sua congregação. Eu trabalhei lá em 87 e 88, e quando o reverendo Fernando, na época o seminarista Fernando, voltou de São Paulo e implantou na igreja o que ele havia aprendido lá, a igreja floresceu. Foi aí que ela teve aquele ímpeto que a levou novamente à reorganização e que levou a igreja a se tornar a Capela Presbiteriana de Goiânia. E uma das pessoas então que foi muito impactada por aquilo também fui eu. Em 1987, para os irmãos terem uma ideia, a Igreja Presbiteriana do Brasil mantinha fora do Brasil apenas um campo missionário, o campo missionário do Paraguai. E quem havia plantado aquele campo missionário tinha sido o reverendo Evandro, que logo depois de ter plantado o campo do Paraguai, veio ser pastor aqui na primeira igreja de Goiânia. Ele criou um grupo de escoteiros e começou um trabalho lá em Concepción, no Paraguai, e era o único campo missionário estrangeiro da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1987, há 30 e poucos anos atrás. 13 anos depois, no ano 2000, com o impacto do Comiban, a IPB resolveu desfazer a Junta de Missões Estrangeiras e criar uma nova agência missionária, a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Com o impacto do Comiban, a Junta de Missões Estrangeiras já havia tomado um ímpeto de crescimento
E por volta do ano 2000, a IPB tinha em torno de 25 a 30 missionários no campo estrangeiro, incluindo os campos das missões indígenas no Brasil. No ano 2000, a igreja resolveu mudar o jeito de fazer missões e adotar um sistema semelhante ao da Igreja Batista, da Junta de Missões Mundiais, que é o conhecido chamado sistema híbrido. A igreja, como denominação, assume uma pequena parte do sustento dos missionários e o restante do seu sustento eles levantarão nas igrejas locais. Como resultado disso, a PMT, que tinha pouco mais de 25 missionários no ano 2000, hoje tem 263 missionários no campo missionário ativos e mais 267 missionários em preparação para serem enviados para o campo nos próximos 4 a 8 anos. A grande pergunta é a seguinte: quem ou quais igrejas irão se associar com esses missionários no seu sustento? A Igreja Vila Nova vem passando por uma revitalização no seu programa de missões. E isso tem trazido muitas bênçãos para a igreja. Hoje nós estamos associados com 4 missionários transculturais de pelo menos 2 ou 3 agências missionárias locais e tendo inclusive missionários da nossa própria igreja agindo em algumas questões urbanas aqui da nossa cidade. Muitas igrejas têm se envolvido, mas muitas igrejas ainda não se envolveram. E um dos textos bíblicos que mais são utilizados para mostrar a necessidade e as bênçãos do envolvimento de uma igreja local com missões é esse que nós acabamos de ler. E eu quero passar a trabalhar com ele aqui com os irmãos. E eu quero dizer que não há nenhuma originalidade nesse sermão que eu vou fazer. Se você comprar o livro do reverendo Edson Queiroz, vai encontrar tudo lá, menos as ilustrações deles, que são das coisas dele lá. A estrutura e o esqueleto está lá. Ele mostra 4 princípios para o missionário a respeito das questões financeiras, no que diz respeito à associação e à parceria missionária com a igreja. E ele mostra 5 princípios missionários financeiros para uma igreja local que quer se envolver com missionários e missões. Você se lembra do contexto? Paulo escreveu essa carta aos filipenses exatamente para agradecer-lhes a recepção, o recebimento de uma oferta missionária. A igreja havia enviado para Tessalônica 2 vezes o necessário para o seu sustento, e agora, estando ele preso em Roma, a igreja envia de novo. E quando você lê a respeito da igreja dos filipenses, a igreja de Filipos, que é uma igreja numa cidade grande, a capital da província europeia ali, da Macedônia, no entanto, a igreja era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, era uma igreja com poucos recursos. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8 que Filipos, e as igrejas da Macedônia, da qual inclui também Tessalônica e Corinto, que já está na Caia, ele diz que aquelas igrejas, mesmo tendo poucos recursos, pediram para participar da oferta que ele queria enviar para os pobres de Jerusalém. E que mesmo não tendo fartura de recursos, eles se entregaram primeiro ao Senhor e depois aos missionários para que a sua oferta pudesse ser encaminhada e somada às outras ofertas que Paulo havia arrecadado e enviado. Paulo também estava sendo alvo do cuidado e do compromisso da parceria missionária que essa igreja havia feito com ele desde o começo. E nós vimos aqui que desde quando ele havia saído da Macedônia, Filipos tinha sido a única igreja que havia se associado com ele numa parceria missionária. Então, segundo o pastor Edson Queiroz, nós temos aqui esses princípios e eu quero trabalhá-los com os irmãos de 2 formas. Primeiro, os princípios de finanças para o missionário, que a igreja adotará e firmará uma parceria missionária com ele. O primeiro princípio está no versículo 11 e no versículo 12. O missionário, aquele que vai ser enviado para o campo, ele deve viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em todas as situações. Se você ler o texto novamente, Paulo, depois de manifestar a sua alegria pela igreja, ele diz: digo isso não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a ter contentamento. Contente é diferente de alegria. Contente é diferente de felicidade. Contente tem a ver com satisfação, tem a ver com contentamento, de estar seguro daquilo que recebeu e tem. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente, ter contentamento em toda e qualquer situação, e ele enumera aqui situações de bênção e situações de provação, situações de fartura e situações de privação, de sustento e de cuidado. Ele fala de riqueza e ele fala também de pobreza que ele experimentou. Viver contente em toda e qualquer situação, segundo o que Paulo ensina aqui nesse texto, é algo que se aprende. Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. E nós contendamos muitas vezes pelo sustento que recebemos e não recebemos. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda situação, seja de fartura, seja de necessidade, seja de ter as coisas, seja de não ter as coisas, seja de estar com o estômago cheio, e diz também estar com o estômago vazio. Nós lemos lá no Salmo, quando Davi diz que ele nunca viu um servo de Deus passar necessidade, e nós precisamos lembrar que esse é o testemunho de Davi. A Bíblia relata muitas vezes o que as pessoas dizem, e isso não quer dizer que é o que Deus está dizendo, porque Davi diz que nunca viu ninguém passar necessidade. Paulo está dizendo que ele passou necessidade. Ou nós temos uma contradição na Bíblia, ou nós precisamos entender corretamente como se interpreta as Escrituras nessas situações. Haverá momentos em que viveremos e teremos fartura, mas haverá momentos em que passaremos por provações, tribulações e dificuldades. E isso passa também por questões financeiras. Todos nós sabemos, temos histórias para contar de momentos que atravessamos que o dinheiro faltou. E foi a provisão de Deus, foi o cuidado de Deus, foi a assistência de alguém, um parente, um amigo, uma pessoa querida, que nos socorreu nesses momentos. A palavra de Deus mostra que Deus muitas vezes permite a dificuldade exatamente para nos ensinar a depender dEle. Porque o nosso espírito muitas vezes é de independência. E não gostamos muito de depender dos outros porque achamos que é humilhação. Mas o que a palavra de Deus ensina é que as situações boas ou ruins, elas são experiências com as quais Deus nos agracia em nosso crescimento e na nossa caminhada espiritual. Para nós termos a maturidade do cristianismo, para nós termos a maturidade de uma fé robusta, nós teremos que acumular experiências de honra e de desonra, de vergonha e de exaltação, de privação e também de fartura. Porque em todos esses momentos Deus nos ensina a vivermos pela fé e não somente pelos nossos próprios esforços, de modo que aqueles que são chamados para a obra, eles precisam colocar o seu contentamento em Deus e não nas ofertas financeiras que eles recebem. Nós que somos pastores, nós temos que aprender a colocar o nosso contentamento em Deus e confiar que Deus levantará por meio da igreja o sustento necessário para as nossas vidas. Quando nós começamos a nos envolver com missões e com missionários, existem muitos missionários, pastores, obreiros, ressentidos com as suas experiências financeiras com as igrejas. Já ouvi muitas histórias, já presenciei muitas histórias, já tive e tenho as minhas experiências a respeito dessas coisas para contar para os irmãos. A palavra de Deus diz que nós, se dermos ouvidos à mágoa, ao ressentimento, à amargura, nós não conseguiremos servir a Deus e não seremos instrumentos úteis na mão do Espírito Santo. Por isso, o primeiro princípio financeiro para quem quer viver das coisas de Deus, aprenda a ser contente em toda e qualquer situação, confiando que Deus cuidará de você.
A máxima de Paulo em Filipenses 2,14, fazei tudo sem murmurações nem contendas, vale para todos, inclusive para os pastores, para os missionários e para os obreiros cristãos. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço a respeito disso é o reverendo Jeremias Pereira, lá da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Todo culto que ele vai, ele deixa uma oferta. E uma das experiências mais engraçadas que ele nos contou foi quando ele visitou aquela igreja lá de Atlanta, do Pope, que é uma igreja muito grande, 20 mil membros. Uma igreja rica, só o estacionamento dela é do tamanho do nosso terreno aqui. E ele foi lá. E aí ele estava lá e disse, não, olhando assim, essa igreja precisa de oferta não. Essa aqui é boa. E aí, era um dia especial, eles estavam contando tudo o que a igreja fazia. Aí veio o pessoal da terceira idade, falou dos projetos, dos programas, das doações, das ofertas, das visitações. Veio o pessoal dos missionários e contou do orçamento, do quanto precisava, do tanto que eles queriam. E ele disse que ficou coçando, puxa, mas essa igreja desse tamanho ainda precisa de dinheiro, que história é essa? E no final das contas ele disse que não resistiu, foi lá e colocou uma nota de $1 no gasofilaço como oferta. Às vezes nós olhamos para a igreja e dizemos, ela não precisa. Mas cada igreja tem nas suas finanças o tamanho dos seus desafios. Quanto mais a nossa igreja crescer, maiores desafios financeiros ela terá. Não por causa da vaidade e da soberba, mas por causa das oportunidades que Deus abrirá para ela servir. Assim, quando nós colocamos a murmuração e a reclamação acima da consagração, nós perdemos de vista o cuidado de Deus para conosco. É claro que a palavra de Paulo aqui não é no sentido de que as igrejas devem causar sofrimento e privação intencionais aos missionários, aos pastores, aos obreiros, só para eles amadurecerem na sua fé. Isso é malícia. Mas que isso poderá vir a acontecer. Eu estava em São Paulo, no 5º Congresso Brasileiro de Missões, ouvindo uma excelente exposição desse texto pelo reverendo Bertil Eggstrom, um missionário batista. Quando ele expondo esse texto, perguntou quanto tempo demora para uma igreja esquecer o seu missionário no campo. Do meu lado tinha uma obreira, e ela sussurrou bem baixinho, 6 meses. Ela era daqui de Goiânia, também foi uma cristocidência, eu sentado do lado dela lá no meio de 2.000 pessoas, de uma igreja grande e poderosa aqui de Goiânia. A igreja a enviou para o Japão e esqueceu que ela estava lá, porque parou de enviar dinheiro para ela. Como que você se sustenta a 20.000 quilômetros da sua casa? Foi uma missionária da nossa igreja que a socorreu, ela me contou a história depois, e a ajudou a voltar para o Brasil. É possível, irmãos, nós fazermos parcerias missionárias com os missionários, e por razões que talvez a gente desconheça, esquecer que eles estão lá e parar de auxiliar esses missionários. Paulo diz que os missionários têm que ter como primeiro princípio colocar o seu contentamento em Deus, e o segundo princípio é que eles devem confiar que Deus vai abençoá-los e ampará-los. E ele diz mais, o missionário deve confiar em Deus para o seu sustento. Versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa declaração de Paulo é um grito de que ele confia em Deus. Ele sabe que Deus sustenta. Então, muitas vezes a gente usa esse versículo como um moto na nossa vida. Eu carreguei na minha carteira durante muitos anos um pequeno marca-página com esse versículo escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Aquele que vai ser enviado precisa confiar que o seu sustento vem muito mais de Deus do que da igreja que vai se comprometer com ele, porque Deus nos prometeu dar sempre o necessário e o sustento para as nossas vidas. Às vezes o necessário é uma provação, para ensinar a gente a depender dele, para a gente não esquecer que pertencemos a ele, estamos nas suas mãos,
e é Ele quem nos envia e é Ele quem nos sustenta. Na caminhada ministerial aprendemos que o sustento de Deus não nos faltará. Nós também recitamos o Salmo 23, versículo 1, inúmeras vezes: o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Estamos ensinando esse versículo para a nossa netinha. Está escrito lá no quadro de aviso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A Clarice já dá conta de falar faltará. Então, Ele nos dará o necessário para o nosso sustento, e nisso nós podemos todas as coisas nele. Todavia, o missionário deve estar associado a uma igreja local. Versículo 14, versículo 15 é o centro do texto, quando ele diz que tudo ele pode em Deus, mas como foi agradável àquela igreja se associar a Ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos comigo na minha tribulação. Eu sei que Deus me sustenta, mas como é bom saber que Ele usa a igreja para fazer isso. Muitas vezes nós decoramos o versículo 13, mas nem percebemos a conjunção adversativa que aparece aí. As conjunções adversativas são as únicas que a gente decora todas, não é? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto. Está vendo? Todo mundo sabe. As outras nem tanto, mas essas a gente sabe. E uma das conjunções adversativas é o todavia. O que é uma conjunção adversativa? Ele vai falar o oposto do que ele falou antes. Eu posso todas as coisas em Deus, mas como é bom que vocês são meus parceiros. Ele não está desdenhando da afirmação anterior, ele está complementando o que ele disse. Nós confiamos em Deus, mas como é bom saber que aqueles que confiam em Deus nos ajudam também. Então, a afirmação aqui do versículo 14, todavia fizestes bem, é o tema da passagem que Paulo dá para nós aqui. O princípio que ele quer mostrar é que todo missionário bem-sucedido precisa estar associado com uma igreja local. E a igreja brasileira só aprendeu a fazer missões quando ela voltou a praticar isso, deixando simplesmente a uma responsabilidade denominacional fazer o missionário distante de nós. Não. Cada igreja local precisa estar envolvido com o missionário e cada missionário precisa estar envolvido com pelo menos uma igreja local por trás dele. É esse o princípio. E estando associado à igreja, isso quebra qualquer individualismo, qualquer vaidade, qualquer autopromoção. Nós podemos tudo em Deus, mas que bom que as igrejas nos sustentam. Porque isso também é da vontade do Senhor. E associar-se aqui é a palavra sinkoinonia. Você conhece a palavra koinonia, que é comunhão. Aqui recebe um prefixo, o prefixo sim, que quer dizer junto de, ao lado da comunhão. Daí a palavra é traduzida por associar-se, por participar, por se comprometer um com o outro. A palavra sinkoinonia, ela era uma palavra comercial que dizia respeito a um contrato que era feito entre duas partes para um empreendimento. E para nós cristãos isso toma um tom de comunhão, de participação, de ajudar, de auxiliar, de ir lá junto com ele. Ou com ela, dependendo se for uma missionária. E esse contexto comercial mostra que o que acontece entre nós e a Karen, entre nós e o Eliezer, entre nós e o Marley, entre nós e todos os missionários com os quais nós estamos comprometidos, não é simplesmente um auxílio que nós enviamos, mas é uma parceria, um contrato de trabalho. Nós somos seus parceiros em missões, eles são nossos parceiros em missões. De modo que, quando os nossos irmãos estão lá na Indonésia testemunhando o Evangelho do Senhor, nós estamos lá com eles. Eles nos representam. E nós os representamos aqui através das nossas intercessões. Ninguém se mantém no campo missionário sozinho.
Essa não é a vontade de Deus para o seu povo. Ninguém vai para o campo missionário sozinho. Ninguém fica lá sozinho. Não existe missionário freelancer. Quando missionários tentam trabalhar sozinhos, eles trazem problemas para si mesmos e para a igreja do Senhor Jesus. Muitos missionários vão para os campos orgulhosos da sua capacidade, mas muitos retornam frustrados com a igreja, consigo mesmos e com Deus, porque acharam que eles é que eram os importantes, a linha de frente da obra missionária, mas na verdade a obra missionária é a obra de Deus e eles são simplesmente instrumentos nessa mecânica. Nós participamos da obra missionária, nós não somos a obra missionária. E o quarto princípio, o missionário deve estar interessado não no dinheiro que recebe, mas no fruto que aumenta o crédito da igreja. Versículo 17, Paulo diz, eu falo essas coisas não por causa do donativo. Ele diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Cada vez que uma igreja investe financeiramente em missões, ela se tornou parceira do missionário e parceira do Deus que chamou o missionário. Esse princípio fica muito claro em 3 João 6-8. Daqui a pouco eu vou mencionar algumas coisas desse texto para os irmãos. Então, missionários interessados apenas no ganho financeiro são tóxicos e não contam com a bênção de Deus para o trabalho. Por outro lado, receber contribuições genuínas do povo de Deus aumenta o crédito da igreja perante Deus, pois compromissos financeiros têm o poder de deixar explícito até onde o nosso compromisso com Deus vai. E é algo que a gente precisa pensar quando nós temos dificuldade de colocar a mão no bolso para ofertar. A quem nós servimos de fato com o nosso dinheiro? E por fim, o interesse e a motivação é sempre determinante sobre como nos relacionamos com o dinheiro. Por que eu quero dinheiro? Por que eu uso dinheiro? Por que eu tenho dinheiro? E até por que eu não tenho dinheiro? Tem a ver com a nossa motivação para ir atrás dele. Muitos missionários a Bíblia diz que os missionários que vão para o campo ouvindo e atendendo ao chamado de Deus são dignos do sustento. Mas devem tomar cuidado com as suas vidas financeiras, pois podem se tornar obstáculos ao testemunho cristão pela forma como se relacionam com o dinheiro que vem da igreja de Deus. Então Paulo traz 5 princípios para a igreja e eu quero tratá-los rapidamente com os irmãos. Primeiro princípio, versículo 14, versículo 15, assim como o missionário deve estar associado com a igreja deve estar associada com o missionário. A igreja local, a igreja presbiteriana de Vila Nova, precisa estar claramente associada com os missionários com os quais ela firmou parcerias. A associação é uma parceria, uma sociedade que não deve se romper muito facilmente. Precisamos sempre avaliar qual é a nossa capacidade de comprometimento para não darmos passos maiores que as pernas e causar dano na vida e no testemunho dos missionários nos campos. Quantas igrejas se comprometem com missionários e 2, 3 meses depois mandam cartas dizendo que não poderão ajudar mais? Quando eu estava na primeira igreja, a primeira igreja chegou a auxiliar 22 missionários transculturais. E passou a ter experiência com esses missionários. Depois de um tempo, a igreja foi percebendo que ela ajudava com muito pouco um monte. E que isso, no momento de crise, ajudava quase nada na vida dos missionários. Então ela mudou a sua política de missões. Ela diminuiu o número de missionários para menos missionários. Quando eu estava lá eram 11, e passou a ajudar esses missionários com um valor maior, e passou a se comprometer com eles por mais tempo. A primeira igreja de Goiânia é parceira do reverendo Ronaldo Lidório desde 1987, e é parceira do missionário Eliezer Camargo desde 1988. Faz as contas. Qual é melhor? Ajudar muitos com um pouquinho durante um pouco de tempo,
ou ajudar no sustento permanente de uma geração de missionários que vão servir a Deus. Qual foi o resultado disso? No ano de 2008, reverendo Ronaldo Lidório veio à primeira igreja. Naquele ano eu estava assumindo a presidência do Conselho Missionário. E ele veio ao Brasil com 2 concombas. E o propósito dessa visita era visitar as igrejas parceiras para agradecer o nascimento da igreja concomba. Quando Ronaldo Lidório foi para Gana em 1987, não tinha um único concomba crente naquele país. E a primeira igreja foi a primeira igreja que se associou com ele no seu sustento missionário. E ele trabalhou, ele ralou, ele pregou o evangelho. Depois de 20 anos, uma igreja com 5.500 membros existia naquele país. Autônoma, formando seus próprios pastores. E 2 deles vieram agradecer às igrejas brasileiras por enviar missionários para o seu país. Um dos cultos missionários mais lindos que eu participei na minha vida foi um culto de sexta-feira com a igreja vazia e 2 concombas lá na frente dizendo para a igreja: muito obrigado. Por causa do compromisso de vocês, nós temos uma igreja no nosso país. Isso é impagável. Quando o Novo Testamento Limompeu ficou pronto, que é o Novo Testamento na língua cocomba, a primeira igreja pagou 1/3 da publicação desse material. E eu recebi, como presidente do Conselho Missionário, um exemplar para ser guardado no arquivo da igreja. É disso que nós estamos falando. Uma igreja se associar com os missionários de tal forma que nós estaremos ligados com eles até quando for a vontade de Deus para as nossas vidas. E sermos parceiros de verdade na luta, na doença, na enfermidade. De vez em quando o Silvano entra com os pedidos lá no conselho: olha, tem um missionário doente aí. E o negócio é caro. E a gente tem que tomar uma posição. E a gente tem tomado posições. Graças a Deus que hoje essa igreja tem condição de tomar posições e ajudar firmemente e também em momentos de crise. Cada vez que o Caixa Missionário ajuda e sustenta um desses missionários, é você, membro da igreja, que está ajudando e sustentando esses missionários com a sua fidelidade nas ofertas e nos dízimos. É princípio bíblico que as igrejas locais se associem com os missionários, e é isso que nós temos que ensinar e praticar na igreja. Olha o que João fala à igreja que ele escreve na sua 3ª carta. Ele diz sobre os missionários que foram para os campos. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Na tradução da Revista Atualizada, de modo digno de Deus. Pois foi por causa do seu nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Quando nós nos comprometemos com missionários, nós nos tornamos cooperadores com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Lembra? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade é o evangelho, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então, ser cooperador com a verdade é ser cooperador com Jesus. Ser cooperador com a verdade é ser cooperador com o evangelho, com a pregação da palavra. E por que fazemos isso? Porque quando eles saíram, eles não receberam nada de ninguém. Quem sustenta a obra missionária é a igreja. Não é o governo federal. Não são eles. Somos nós. Essa é uma tarefa que Deus deu a nós. Então é nós que devemos nos associar no trabalho
missionário. E aí eu fico perguntando como que nós dissemos. As contribuições financeiras têm o poder de mostrar o grau do nosso comprometimento. Como se declarar filhos de Deus e não contribuir com nada para a causa do Evangelho? Isso é uma constrangedora contradição. E eu me pergunto, e eu te pergunto, por que que o seu nome não aparece naquela lista de dizimistas que é colocada ali atrás? O que você vai falar para Deus a respeito disso? Esse dinheiro não é para nós, embora eu seja sustentado por ele. Mas esse dinheiro é de Deus, para as coisas de Deus, para a obra de Deus. E eu não contribuo com um único centavo sequer. Qual que é o grau e o calibre do meu compromisso com Deus, afinal? O passeio é maior do que Deus na minha vida? Nós precisamos perguntar para nós sinceramente. Porque há uma obra que nós temos que fazer, e ela é grande, ela é muito grande, ela é muito maior do que nós. E nós precisamos nos comprometer com aquele que nos chamou para isso. Segundo, a igreja deve suprir as necessidades do missionário. Suprir é providenciar o necessário, o suficiente. Lá em 3 João, João fala que nós devemos reencaminhar o missionário de modo digno de Deus. O sustento que nós devemos oferecer não são as migalhas que caem da mesa, é o nosso melhor. Porque é possível que Deus chegue para nós e tire de nós o melhor para missões. Lembra da igreja de Antioquia? Ela estava satisfeitíssima com os seus 5 pastores, Paulo, Barnabé, Simeão, aquela turma toda lá trabalhando para a igreja crescer. E aí o Espírito Santo se volta para a igreja e diz: separe para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma obra para eles. E de repente a igreja é privada dos seus 2 melhores pastores, o fundador da igreja e aquele que lhe deu o ímpeto de crescimento. Porque o Espírito Santo disse. Atos 13 ensina para nós que a igreja sempre deve dar o melhor para missões, para a plantação de novas igrejas, para o trabalho missionário de Deus. Todas as igrejas que se comprometem com missões, que inclui a plantação de igrejas, elas estão com as bênçãos de Deus levantadas sobre elas. É promessa dele. O mandato dele é: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas de Deus, para fazer a obra de Deus. Então a igreja deve saber, em terceiro lugar, que a oferta missionária agrada a Deus. Olha o versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando nós ofertamos para missões, as nossas ofertas são como o aroma suave dos sacrifícios do templo e do tabernáculo. Deus se agrada disso. Então, quando nós nos comprometemos com missões e missionários, nós podemos ter a segurança e a certeza de que estamos fazendo algo que agrada ao Senhor. Olha só, é batata, fez, Deus fica feliz. Ele diz isso aqui na sua palavra. Então, o que é que nós vamos escolher fazer como igreja? Aquilo que nos agrada ou aquilo que agrada ao nosso Deus? Porque aquilo que agrada ao nosso Deus trará satisfação e contentamento para nós, pois nós o amamos e sabemos que Ele nos ama. Então, comprometa-se, envolva-se, saiba que a oferta missionária que você dá, independentemente do valor, não há momento sequer que a Bíblia fala de valor alto e baixo, ela só fala de fidelidade e amor para com as coisas de Deus. Deus vai abençoar.
Paulo deixa claro que a oferta enviada e recebida é como oferta de aroma suave ao Senhor, ou seja, conta com a aprovação de Deus. E aí nós precisamos ofertar e fazer parte desse trabalho. Quarto princípio. A igreja deve entender o princípio financeiro de Deus. Olha o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Deus que é rico em glória, supre cada uma das nossas necessidades. Nós aprendemos quando estudamos sobre a providência de Deus, e está na minha lista ensinar isso na igreja em breve, que a providência de Deus é precisa. Deus costuma dar para nós o suficiente, o necessário e o adequado para a obra missionária. Quando eu era pastor na segunda igreja de Uruaçu, nós queríamos aumentar o templo e Deus nos deu uma pepita de ouro para fazer isso. Quando a gente falou assim, precisamos aumentar o templo, não temos dinheiro, vamos orar, nós oramos. Aí um senhor pegou aqueles aparelhinhos, achou uma pepita de 54 gramas na superfície. Ele ficou tão feliz que ele resolveu dar uma oferta para a nossa igreja. Ele não deu o dízimo da pepita, ele deu uma oferta. E a oferta pagou a ampliação do templo. Aí ficou o vazio do templo aumentado, sem banco. Nós oramos de novo. Aí um dia eu estou no meu gabinete, chega um senhor e diz, olha, eu frequento a primeira igreja, mas lá o povo não precisa de dinheiro, essas ideias que as pessoas têm. Mas eu sei que a segunda igreja precisa, então eu vim trazer minha oferta aqui. Enfiou a mão no bolso, tirou um calhamaço de dinheiro desse tamanho assim. Tudo de nota miúda. E a gente precisava de 4.000 cruzeiros novos, um negócio assim. Eu já recebi perguntando, será que é 4.000? E aí eu fui contar. Depois que ele foi embora, orei, agradeci. Aí eu fui contar o dinheiro. 4.000. Então contratamos um irmão para fazer os bancos. Ele disse, olha, eu cobro tanto pelos bancos, fizemos as contas, deu 4.000. Mais 10% do frete, porque era de outra cidade. Ixi, onde que vamos arrumar o dinheiro do frete? Vamos colocar o dinheiro na poupança. Era aquela época que a poupança rendia 20% ao mês. Olha que bênção, já vivi essa época. E aí no dia que o banco ficou pronto, ele ligou para a gente e disse, olha, estou levando. Fomos lá no banco, tiraram o dinheiro, tínhamos colocado o dinheiro na poupança. O valor exato do juro foi o frete. Irmãos, eu tenho muitas experiências dessas para contar para os irmãos. A última tem a ver com os meus dentes. Fui arrumar os dentes e tinha um que precisava de um tratamento especial. Aí o dentista disse, eu não faço, você vai ter que pagar por fora. Do dentista da sala do lado. Então tá, né? Aí de repente o Eri chega para mim e diz, olha, tem um convite para você pregar numa igreja aqui, ó. E eu fui lá pregar numa sexta-feira à noite. E me deu uma oferta de R$300, uma oferta de R$300 para pregar um sermão. E aí fui para o dentista, ela disse, olha, o valor do dente arrumado é R$300. Então agora eu já sei por que esse convite para pregar na sexta-feira apareceu. Deus é assim, gente. Não acontece toda vez, mas quando acontece você sabe que foi Ele que fez. É batata. Deixa eu contar uma experiência de uma outra pessoa. A irmã chegou para os outros da igreja e disseram, esse negócio de dízimo aí é lorota de pastor. Não vou entregar isso não. Mas eu falava sobre dízimo na igreja. Eu falo sobre dízimo aqui na igreja. Aí um dia ela falou assim, quer saber, eu vou entregar o dízimo só para esfregar na cara do pastor que isso é lorota dele mesmo. Foi lá e entregou. Aí na sexta-feira seguinte ela precisava fazer as unhas para ir nas festinhas que esse povo costuma ir. E ela olhou assim, e não tem os R$5 aqui das unhas da manicure. Tá vendo, ó? Foi o dinheiro que eu entreguei no dízimo lá na igreja. Aí ela foi passar a calça, com a unha sem fazer mesmo para essa festinha. Foi passar a calça.
sentiu que tinha uma protuberância no bolso de trás da calça. R$5, o dinheiro da manicure. E ela lembrou assim, nossa, o pastor está certo. Gente, ela podia ter pensado em tanta coisa, mas por que ela pensou logo no dízimo e no meu sermão? Porque Deus trabalha aqui, ó. E Ele é preciso quando Ele quer nos acudir. Quando Ele faz, a gente sabe que foi Ele que fez. Não tem jeito. E Ele faz isso com as igrejas também. Nossa igreja tem experimentado o socorro de Deus financeiramente nas horas que a gente acha que não tem para onde ir. Aparece um irmão aí que ganha uma causa, entrega um dízimo maior. Aparece um outro que recebe uma herança, não sei de onde, não sei porquê, entrega o dízimo. Sempre, sempre, sempre Deus faz isso com a gente, constantemente. Quando nós pintamos esse templo, eu me lembro que eu perguntei para o conselho, quanto custa? O Marlon olhou assim, uns 25 mil por baixo. Sabe quanto que a gente tinha no caixa para fazer? Nada, nós estávamos no meio da pandemia. E eu estou no meu gabinete, chega o irmão e diz, pastor, eu recebi uma herança. Como é que eu entrego o dízimo dessa herança? A herança pagou a metade da reforma. Por que ele recebeu a herança logo quando a gente precisava? Por que não recebeu antes? Por que não recebeu depois? Porque Deus é preciso na sua providência. Ele cuida do seu povo. E o último princípio, o quinto princípio, a igreja deve saber que a oferta missionária resulta em glória a Deus. Versículo 20, olha aí. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Quando nós ofertamos, a nossa oferta glorifica o nome de Deus. Quando nós somos fiéis na entrega do nosso dízimo, o nosso dízimo glorifica o nome de Deus. É Deus que é o resultado final de todas as coisas. A Deus seja a glória sempre, inclusive nas questões financeiras das igrejas locais. Quando adotamos sistemas de transparência e lealdade na prestação de contas da igreja, é porque nós sabemos e cremos que Deus é o supridor de todas as nossas necessidades. Saiba disso, confie nisso, haja de acordo com isso. Então deixa eu fazer algumas aplicações. Como que Deus muda a vida financeira das igrejas? Deus muda a realidade financeira das igrejas que se comprometem financeiramente com a plantação de novas igrejas e missões. Pelos princípios que nós acabamos de demonstrar. Assim, em primeiro lugar, ao voltar para sua casa hoje, reavalie os seus compromissos financeiros com Deus, com a igreja e com missões. Você é fiel? Essa pergunta você não responde para mim. Você responde para Deus com as suas ações. Segundo, faça novos planos para Deus e os consagre em oração a partir de hoje. Planeje as suas contribuições financeiras e você vai ver que esse planejamento vai ajustar as suas próprias contas domésticas. Comprometa-se com as obras de Deus. Dizem que John Wesley e também Zwinglio tinham um moto que eles usavam sempre. Sonhe grandes sonhos para Deus. Faça grandes planos para Deus e realize grandes coisas para Deus. Faça planos para Deus. Realize esses planos para a glória de Deus. Terceiro e último lugar, conheça os missionários. Conheça a nossa congregação e ore para Deus usar a nossa igreja na plantação de mais igrejas em Goiânia, em Goiás, no Brasil e pelo mundo todo. A igreja de Vila Nova é uma igreja que tem tradição de plantação de igrejas. Ela sabe o que ela faz quando ela planta igrejas. Nós temos experiência, nós temos know-how. Se somar o trabalho da igreja de Vila Nova com o trabalho da primeira igreja, 1/3 do presbiterianismo de Goiânia passou por nós.
Então, quando a gente fala de missões aqui, a gente sabe do que está falando. E a gente sabe dos resultados disso na vida da igreja. Procure na história da igreja quais foram os melhores momentos financeiros da vida da igreja. Vocês perceberão que todos eles estarão relacionados com a plantação de novas igrejas e com o sustento de novos missionários. Pesquise e você vai ver. Toda essa revitalização que nós estamos vivendo aqui na Vila Nova nesses dias, eu tenho plena certeza do que eu estou falando. Tem tudo a ver com essa renovação, com esse reavivamento missionário que a igreja vem passando nos últimos anos. Quando eu cheguei aqui, já estava em andamento. Nós estamos colhendo essa renovação de compromisso missionário que a igreja adotou de uns anos para cá. Toda vez que a igreja se envolve com missões e plantação de igrejas, Deus abençoa o seu trabalho. A primeira igreja se tornou a potência que ela é quando em 1987 ela adotou o seu primeiro missionário. Ela já era uma igreja forte, mas ela duplicou a sua força, inclusive financeira. Isso não quer dizer que vai acontecer com todas as igrejas, mas isso tem sido o normal na vida das igrejas que nós temos passado. Eu tenho 30 anos de ministério. Todas as igrejas que eu conduzi, que se comprometeram com missões, cresceram. Todas que rejeitaram, se estagnaram. Será que é o sermão do pastor? Ou será que é a dinâmica das parcerias missionárias que a gente faz? Então, eu gostaria de terminar esse sermão dizendo isso. Reavalie seus projetos.